A manhã em que a vida de Sofia Mendes virou de cabeça para baixo começou como todas as outras manhãs de sua rotina incansável. Cedo demais, barulhenta demais e com um forte cheiro de café expresso ligeiramente queimado. Sua assistente, Diana, trabalhava com ela há 4 anos e havia aprendido exatamente 2 verdades fundamentais sobre sua chefe. Sofia Mendes não gostava de surpresas antes das 9 horas da manhã, e ela detestava com todas as forças que alguém tocasse na pilha de pastas pendentes no canto esquerdo de sua mesa de mogno maciço. Todo o resto do universo corporativo era negociável, mas essas 2 regras não eram. Então, quando Diana entrou na suíte executiva, na sede do Grupo Monarca, na cidade de Americana, às 7h52 de uma terça-feira, com uma pasta fina de papel pardo pressionada contra o peito e uma expressão que só poderia ser descrita como hesitante, Sofia sequer levantou os olhos da tela de seu computador portátil. Seus dedos continuavam a voar pelo teclado, digitando respostas para investidores impacientes. Seja lá o que for, coloque na pilha da tarde, disse Sofia, pois temos um departamento de recursos humanos exatamente para lidar com essas trivialidades de manutenção. Diana não recuou, o que era incomum para a dinâmica das duas. Eu sei que temos um departamento, começou a assistente com a voz cuidadosa, mas você me disse há 3 meses que qualquer inscrição que chegasse pelo portal geral para a unidade de Wenceslao precisava da sua assinatura pessoal antes de ser encaminhada por causa daquela auditoria sindical complicada. Sofia soltou o ar pelo nariz de forma pesada. Ela se lembrava muito bem da instalação de Wenceslao, um centro de distribuição de médio porte que ela havia adquirido 18 meses antes em um negócio que parecia direto até deixar de ser, transformando-se em uma dor de cabeça constante. Havia problemas de conformidade, uma estrutura de equipe completamente desorganizada e a passagem de 3 gerentes em 14 meses. Ela havia colocado um alerta em todas as inscrições para Wenceslao como uma medida temporária até que a auditoria fosse encerrada. Isso tinha sido há 3 meses e, francamente, ela havia se esquecido de remover a restrição. Tudo bem, ela disse, estendendo a mão sem desviar o olhar da tela brilhante. Me dê o documento de uma vez. Diana colocou a pasta sobre a mesa, mas não se moveu para sair da sala. Essa permanência silenciosa fez com que Sofia finalmente levantasse o olhar, encontrando os olhos da assistente. O que foi agora? Perguntou a executiva, notando que a respiração de Diana estava ligeiramente alterada. Eu apenas pensei que você deveria dar uma olhada nisso pessoalmente antes que eu mandasse de volta para o sistema de triagem comum, respondeu Diana. Sofia abriu a pasta de papelão com um movimento brusco. A inscrição era extremamente simples, seguindo um formato padrão de 2 páginas, contendo histórico de trabalho, referências, e uma curta declaração pessoal na parte inferior da 2ª página, que a maioria das pessoas deixava em branco ou preenchia com aquelas mesmas frases vazias de sempre, como trabalhador esforçado ou ansioso para aprender. Ao longo de seus anos construindo o império, Sofia havia lido milhares daquelas folhas e parado de prestar atenção real nelas por volta do 3º ano de existência do Grupo Monarca, quando a empresa cresceu, além de sua capacidade de se envolver pessoalmente em cada contratação. Então, ela olhou para o nome no topo da página. Eduardo Werneck, 32 anos, pai solteiro. Ela leu o nome novamente, piscando os olhos, como se a tinta pudesse mudar de formato. Algo profundo se moveu em seu peito, não exatamente uma dor aguda, mas algo mais parecido com o fantasma de uma dor antiga. Aquele tipo de sensação que toma conta de você quando uma música específica toca no rádio, uma melodia que você não ouve há muitos anos, e de repente você tem 21 anos de idade novamente, tudo está dando errado na sua vida, e ao mesmo tempo, tudo é exatamente como costumava ser. Eduardo Werneck. Ela disse a si mesma
que era um nome perfeitamente comum, que provavelmente existiam milhares de Eduardos Werneck's, espalhados pelo país, talvez dezenas de milhares. Ela era uma bilionária de 30 anos de idade, que comandava uma empresa com 1.400 funcionários distribuídos por 6 estados diferentes. Ela definitivamente não era o tipo de pessoa que desmoronava por causa de um nome impresso em um pedaço de papel. Mesmo assim, suas mãos tremeram levemente enquanto ela continuava a ler o documento. O histórico de trabalho era notável pela maneira como histórias moldadas por circunstâncias difíceis costumam ser. Não porque a pessoa não tivesse capacidade ou talento, mas porque a vida continuava interrompendo seus planos. 6 anos em uma fábrica na cidade de Campinas. Uma lacuna de 2 anos com uma nota simples, entre parênteses, que dizia doença na família cuidador principal. 18 meses em uma empresa de logística que havia fechado as portas recentemente. 1 ano de trabalho de manutenção por contrato. E, finalmente, a inscrição para o Grupo Monarca. O cargo pretendido era técnico de manutenção de instalações no centro de distribuição de Wenceslau. Na parte inferior da segunda página, na caixa destinada à declaração pessoal, ele havia escrito exatamente 2 frases. Estou procurando uma posição estável, com horários consistentes. Minha filha chega da escola às 3h15 da tarde e eu quero estar em casa para recebê-la. Sofia ficou absolutamente imóvel na cadeira de couro. Ela leu as 2 frases mais uma vez, sentindo a garganta apertar. Ao seu redor, o enorme prédio estava acordando para o dia útil. Ela podia ouvir os telefones tocando sem parar nos escritórios externos, a percussão distante de saltos altos, batendo contra os pisos de mármore, o zumbido particular e incessante de um grande edifício cheio de pessoas começando suas rotinas. Mas naquele instante, ela não ouviu nada disso. Apenas as palavras ecoavam em sua mente. Minha filha chega da escola às 3h15 da tarde e eu quero estar lá. A voz de Diana soou muito cuidadosa, quebrando o silêncio do escritório. Você quer que eu encaminhe isso para os recursos humanos? Agora? Perguntou a assistente. Não a palavra saiu dos lábios de Sofia antes que ela tomasse a decisão consciente de pronunciá-la. Agende uma entrevista com ele aqui. Diana piscou os olhos claramente surpresa com a instrução repentina. Aqui, como no seu escritório pessoal, para uma simples vaga de manutenção? Perguntou Diana, tentando confirmar se havia escutado direito. Sim, Diana, exatamente aqui, respondeu Sofia, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Diana pegou seu dispositivo eletrônico e fez uma anotação rápida. Entrarei em contato com ele, ainda hoje devo dizer a ele o motivo. Diga a ele que estamos interessados em sua inscrição e que gostaríamos de conhecê-lo. Pessoalmente, instruiu Sofia, fechando a pasta lentamente. Não diga absolutamente mais nada a ele além disso. Depois que Diana saiu da sala e fechou a porta de vidro fosco, Sofia ficou sentada por um longo momento com a mão espalmada sobre a pasta fechada. Provavelmente não é ele, ela pensou consigo mesma. Ela pensou isso novamente com mais força, como se pudesse tornar a afirmação mais verdadeira através da repetição exaustiva. Provavelmente não é ele, afinal, o mundo é grande demais para esse tipo de coincidência. O trajeto da cidade de Campinas até a sede principal do Grupo Monarca no centro de Americana levava 47 minutos, em um dia bom para Eduardo Werneck, e chegava perto de 1h10, quando o trevo principal estava congestionado, o que acontecia em quase todas as manhãs de dias úteis. Ele havia cronometrado o trajeto 2 vezes durante corridas práticas na semana anterior, porque Eduardo era exatamente o tipo de homem que fazia corridas práticas. Não apenas porque era ansioso, ou não somente por isso, mas porque havia aprendido ao longo de anos lidando com coisas dando errado, quando ele menos esperava que a preparação era a única coisa que realmente pertencia a ele.
A sorte não pertencia. A saúde não pertencia. As decisões de outras pessoas sobre a vida dele não pertenciam. Mas a preparação rigorosa era inteiramente sua. Ele saiu do apartamento às 7h40 da manhã, o que lhe deu uma margem de segurança confortável. Sua filha. Marina tinha 9 anos de idade e possuía os olhos escuros da mãe e o maxilar teimoso dele. Ela estava acordada desde as 6 da manhã, sentada à mesa da cozinha em seu uniforme escolar, comendo cereais e observando-o passar a camisa com a atenção concentrada de alguém que observa um experimento científico extremamente complicado. "Você já passou essa camisa?" ela disse apontando a colher para ele. "Eu estou passando de novo", ele respondeu, sem desviar os olhos do tecido. "Por quê?" "Porque eu quero que fique com uma boa aparência", explicou ele, alisando a gola. "Já está com uma boa aparência, pai. Eu só estou dizendo..." Ela murmurou, enquanto mexia seu cereal na tigela. "Você está muito nervoso." "Eu não estou nervoso, Marina. Eu sou uma pessoa minuciosa." Ela olhou para ele com uma expressão que não deveria estar no rosto de uma criança de 9 anos de idade. Era a expressão profunda de alguém que vinha observando outra pessoa por muitos anos e havia catalogado absolutamente tudo. "Você passou essa mesma camisa 3 vezes, só esta manhã", ela pontuou com precisão cirúrgica. Eduardo pousou o ferro quente na tábua. Ela não estava errada. "É uma entrevista muito importante", ele confessou com um suspiro. "Você já teve entrevistas importantes antes, mas esta parece diferente para você." Ele não tinha certeza de por que ela havia dito aquilo com tanta propriedade. Ele mesmo não sabia totalmente por que era diferente, apenas que a ligação que havia recebido da assistente executiva do Grupo Monarca, dizendo que a própria senhora Mendes gostaria de conhecê-lo, havia parecido estranha o suficiente para que ele passasse 2 noites pesquisando sobre Sofia Mendes e a empresa que ela havia construído. "Você vai se sair muito bem", disse Marina, com a confiança particular das crianças que decidem que algo é uma verdade absoluta. Ele prometeu a ela que estaria em casa no horário de sempre e saiu pela porta sentindo o peso invisível da responsabilidade em seus ombros. A sede do Grupo Monarca ocupava os 11 andares superiores de um edifício monumental, que era o tipo de construção que fazia você se sentir ligeiramente inadequado, apenas por existir perto dele. Eduardo havia estado lá dentro exatamente uma vez, anos atrás, para uma conferência que não tinha nada a ver com aquela empresa. E mesmo assim, ele estava ciente do peso particular do lugar dos pisos de mármore reluzente, das esculturas que pareciam caras o suficiente para causar preocupação, do próprio ar que parecia ser filtrado para uma qualidade ligeiramente superior ao ar normal da rua. Ele deu seu nome na recepção principal e foi instruído a esperar em um sofá de couro branco. Ele aguardou por 8 longos minutos, tempo que passou tentando não parecer que estava catalogando cada saída de emergência do saguão. Então, uma mulher em um blazer impecável apareceu, apresentou-se como Diana e disse que o acompanharia até o andar de cima. O andar de cima, como ele logo descobriu, significava o andar executivo restrito. Eduardo olhou para o painel do elevador enquanto Diana pressionava o botão de acesso com um cartão de segurança. "Eu acho que pode haver um mal-entendido", ele disse cuidadosamente, limpando a garganta. "Eu me inscrevi para uma posição de manutenção na instalação de Wenceslau." "Sim, eu sei disso." Diana sorriu educadamente. Aquele tipo de sorriso treinado que não respondia absolutamente nada de útil. "A senhora Mendes gostaria de se reunir com você diretamente. Ela normalmente entrevista a equipe de manutenção pessoalmente." "Não", Diana disse de forma agradável, como se essa fosse uma resposta perfeitamente normal para uma pergunta perfeitamente normal. "Ela não faz isso." O elevador se abriu e eles saíram em um corredor que era significativamente mais silencioso do que os andares inferiores. Aquele tipo específico de silêncio
que custa muito dinheiro para ser fabricado. Um tapete grosso que abafava os passos, iluminação indireta mais baixa, o silêncio particular de um lugar onde grandes decisões financeiras eram tomadas diariamente. Eduardo endireitou a gravata modesta que usava. Ele havia colocado uma gravata porque pareceu a escolha certa em casa, mas, agora, cercado por tanto luxo sutil, ele não tinha mais tanta certeza. Ele seguiu Diana até um conjunto de portas duplas de madeira escura no final do corredor. Ela bateu 2 vezes, abriu a porta com suavidade e deu um passo para o lado. Senhora Mendes, Diana anunciou. O Sr. Werneck está aqui. Sofia havia reorganizado a disposição dos assentos em seu amplo escritório 2 vezes naquela mesma manhã, antes de dizer a si mesma para parar com aquela loucura. A configuração padrão era ela atrás da enorme mesa de trabalho e uma cadeira de convidados do outro lado. Era um arranjo eficiente que comunicava autoridade imediata. Ela havia usado essa formação para cada reunião, cada negociação e cada conversa difícil que tivera naquele escritório por 2 anos inteiros. No entanto, ela moveu a cadeira de convidados para o lado e puxou 2 poltronas para a área de conversação perto da grande janela de vidro. Então, ela olhou para a cena por 1 minuto inteiro e as moveu de volta para o lugar original. Depois, moveu-as para perto da janela mais uma vez. Diana havia entrado durante a segunda reorganização e não disse uma única palavra, o que demonstrava o profissionalismo ou a sabedoria de quem aprende quando não fazer perguntas. No momento em que Eduardo Werneck cruzou a porta, Sofia estava de pé perto da janela, com as mãos unidas firmemente na frente do corpo, o que definitivamente não era sua postura natural. Ela o viu entrar e sentiu o ar escapar ligeiramente de seus pulmões. Ele era mais alto do que ela se lembrava, ou talvez ela simplesmente fosse menor naquela época, sentada encolhida naquele carro no acostamento de uma estrada escura, com a chuva martelando violentamente o teto, sentindo que tudo em sua vida estava desmoronando de uma só vez. A memória fazia coisas estranhas com as proporções das pessoas. Ela carregou uma impressão vaga dele por 9 longos anos. A forma física de uma pessoa, o tom grave de uma voz, a qualidade específica de sua calma inabalável. Mas o homem real que estava emoldurado em sua porta era mais nítido e parecia muito mais cansado do que aquela lembrança antiga possuindo linhas finas ao redor dos olhos que não existiam 1 década atrás. Ele usava um terno que estava limpo e bem passado, porém ligeiramente formal demais para a ocasião, o que dizia a ela que ele havia se esforçado muito. Isso dizia muito mais a ela do que qualquer currículo poderia dizer. Ele não a reconheceu de imediato. Ela pôde ver isso na expressão educada e atenta de alguém que conhece uma pessoa importante pela primeira vez. A leve tensão ao redor do maxilar dele gritava silenciosamente para não estragar aquela oportunidade. Não deveria ter machucado o ego dela, pois era completamente razoável. 9 anos haviam se passado. Ela tinha apenas 21 anos, na época estava muito escuro, e hoje ela não se parecia em nada com a estudante universitária desesperada que fora um dia. Sr. Werneck, ela disse, quebrando o silêncio. Obrigada por vir até aqui. Obrigado pelo convite inesperado, ele respondeu. Ele deu um passo à frente e apertou a mão dela. O aperto dele era firme, sem tentar ser intimidador. Eu tenho que ser honesto com a senhora Mendes. Não tenho certeza absoluta do motivo de estar aqui. A posição para a qual me inscrevi era de manutenção de instalações na unidade de Wenceslau. Ela gesticulou para as poltronas macias perto da janela. Por favor, sente-se. Ele se sentou, mas ela notou que ele não afrouxou a gravata, nem recostou-se na cadeira da maneira como pessoas confortáveis costumam fazer. Ele sentou-se com a postura ereta, segurando a pasta no colo,
como um homem que aprendeu a estar sempre pronto para se mover rapidamente. A senhora revisou minha inscrição pessoalmente, ele afirmou, tentando encontrar uma lógica. Sim, eu revisei. Não sei se houve alguma confusão no sistema, mas quero ser muito claro. Eu me inscrevi para a posição de manutenção, especificamente porque achei que era o ajuste perfeitamente certo para a minha atual situação familiar. Não estou esperando absolutamente nada além disso. Eu sei disso muito bem, ela disse sentando-se de frente para ele. Eu quero fazer algumas perguntas sobre a sua inscrição. Algo mudou na expressão dele. Não exatamente alarme, mas uma rápida recalibração interna. Tudo bem, ele concordou. Seu histórico de trabalho ela começou sem precisar olhar para a pasta, pois havia lido o documento tantas vezes que não precisava dele. Há uma lacuna de 2 anos. Doença na família. O maxilar dele ficou ligeiramente mais tenso. Sim, é verdade. Você não tem que explicar isso se não quiser. Estou perguntando porque quero entender o contexto, não porque estou procurando um motivo fútil para dispensá-lo. Ele ficou em silêncio por um momento, e ela pôde ver claramente ele decidindo o quanto daquela dor deveria compartilhar um cálculo mental que ela mesma reconhecia muito bem. Minha esposa ficou muito doente, ele disse finalmente com a voz embargada. Ela foi diagnosticada quando Marina, minha filha, tinha cerca de 18 meses de vida. Eu larguei meu emprego na fábrica para cuidar dela em tempo integral. Ele fez uma pausa dolorosa. Ela faleceu 14 meses depois. Eu sinto muito, Sofia sussurrou com sinceridade. Obrigado. Ele respondeu de forma equilibrada, o que exigia muita prática e noites em claro. Ela sabia disso, porque havia aprendido o mesmo tipo de equilíbrio ao redor de suas próprias perdas pessoais, e custava um pedaço da alma manter essa fachada. Marina tinha apenas 3 anos na época. Eu precisava de tempo para estabilizar todas as coisas em casa antes de voltar a trabalhar no mercado. Minha irmã, Clara, me ajudou por um tempo. A declaração pessoal, na parte inferior da sua inscrição, Sofia mudou de assunto suavemente. Ele pareceu incerto mais uma vez. As 2 frases curtas, ele confirmou. Sim. Uma leve cor subiu ao rosto dele, não exatamente vergonha, mas algo mais parecido com uma exposição súbita. Eu não tinha certeza do que colocar ali. A maioria dessas sessões parece querer que você faça uma performance ensaiada de entusiasmo corporativo. Eu apenas queria dizer o que era genuinamente verdade. Que sua filha chega em casa às 13h15 da tarde e você quer estar lá presente. Sim. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Do lado de fora da janela imensa, a cidade de Americana se movia muito abaixo deles. O trânsito de carros, os pedestres apressados e o ruído visual particular de uma manhã agitada no centro. Lá em cima, no entanto, tudo estava perfeitamente imóvel. Sr. Werneck, ela disse em um tom diferente. Eu quero lhe perguntar uma coisa, e quero que saiba antes mesmo de eu perguntar que a sua resposta não vai lhe custar esta entrevista de forma alguma. Estou perguntando porque preciso lhe dizer uma coisa muito importante, e quero saber primeiro se você se lembra. Ele olhou para ela com firmeza e atenção. Tudo bem, pode perguntar. 9 anos atrás, ela disse devagar. Novembro, em uma estrada secundária perto da cidade de Campinas, perto do viaduto principal. Havia uma tempestade terrível caindo do céu. Ela observou o rosto dele atentamente. Por um momento, absolutamente nada aconteceu. Então algo mudou muito lentamente em seus olhos, como uma fotografia antiga sendo revelada em uma câmara escura. A estrada estava quase invisível naquela noite. Isso foi o que Eduardo lembrou primeiro quando a memória veio à tona. Não a chuva em si, mas a maneira como ela havia eliminado os contornos da estrada, transformando o asfalto em uma espécie de água escura e em movimento que os faróis do caminhão mal conseguiam tocar. Ele estava dirigindo de volta da casa do irmão em Ribeirão, tarde da noite,
Quase passou direto pelo carro quebrado sem vê-lo. Estava meio fora da pista, com as luzes de emergência piscando em laranja através do aguaceiro. Era quase meia-noite, ele estava exausto, e a estrada estava vazia, mas ele parou de qualquer maneira. A mulher no carro jovem, cabelos escuros grudados no rosto pela umidade, tinha a janela aberta cerca de 1 centímetro. Ela olhou para ele com o cálculo específico de alguém tentando avaliar rapidamente se a ajuda seria pior do que a própria situação trágica. Eu só estou tentando ajudar ele, havia dito de pé na chuva congelante com as mãos, onde ela pudesse ver claramente. O pneu furou ou o motor parou. A voz dela era controlada, o que significava que o medo por baixo não era. Não sei o que aconteceu, simplesmente parou do nada. Ele levou 25 minutos debaixo da tempestade para identificar o problema, uma linha de combustível desconectada, e mais 10 minutos para consertá-la o suficiente para fazer o motor velho pegar no tranco. Ela tentou lhe dar dinheiro, ele recusou. Ela disse que não aceitava coisas de graça, e ele respondeu que ela não estava aceitando nada, ele estava dando o que era muito diferente. Qual é o seu nome? Ela havia perguntado. Eduardo. Eu sou Sofia. Dirija com cuidado, Sofia. Ele voltou para o caminhão molhado e levemente hipotérmico. Agora sentado naquele escritório suntuoso 42 andares acima da cidade, ele olhou para a mulher rica à sua frente e sentiu o arquivo da memória se abrir por completo. Era você, ele disse, e não foi uma pergunta. Era eu mesma. A voz de Sofia permaneceu estável, mas havia uma emoção crua por trás das palavras. Eu tinha apenas 21 anos de idade. Estava dirigindo de volta para a universidade depois de visitar a pequena casa da minha mãe. Eu tinha exatamente R$ 40 na minha conta bancária e não tinha absolutamente ninguém para quem ligar pedindo ajuda. Ela parou por um segundo, engolindo a seco. Aquela foi uma época extremamente ruim na minha vida. Eu estava prestes a abandonar os estudos de vez. Havia perdido uma bolsa de estudos importante e meu emprego de meio período tinha cortado minhas horas pela metade. E naquela mesma noite, eu tive uma conversa com minha mãe, que basicamente confirmou que eu estava completamente sozinha no mundo. O carro quebrando na estrada escura pareceu um ponto final na minha história. Eduardo não disse nada. Ele a observava com uma expressão que ela não conseguia ler totalmente. Você consertou meu carro no meio da noite durante uma tempestade violenta e então você simplesmente foi embora. Eu me lembro bem disso. Você não pediu nada em troca, não deu seu número para quando eu chegasse em segurança. Você apenas me ajudou e partiu. Qualquer pessoa teria parado naquelas condições, ele disse humildemente. Não, a voz dela ganhou um tom afiado, que surpreendeu até a ela mesma. Eles não teriam parado. 3 carros passaram por mim antes de você parar, Eduardo. 3 carros inteiros. Ele ficou em silêncio. Eu dirigi de volta para o campus da faculdade naquela noite, Sofia continuou a narrativa. E eu sentei no meu carro no estacionamento por um longo tempo e pensei muito sobre o que você havia feito por mim. Eu pensei que se um completo estranho poderia decidir que ajudar alguém que nunca tinha visto na vida valia o grande inconveniente, então eu poderia decidir parar de deixar que cada obstáculo parecesse um motivo justificável para desistir de tudo. Ela disse isso de forma simples, não como um discurso corporativo ensaiado, mas como a expressão de algo que guardara no peito por muito tempo. Eu não desisti dos estudos. Encontrei uma maneira de ficar e lutar. Levei mais 3 anos para terminar o curso. E foi feio. Cometi muitos erros pelo caminho. Mas eu fiquei firme. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu pensei muito sobre aquela noite solitária. Eu nunca imaginei que realmente conseguiria encontrar você um dia. Eduardo sentou-se com essa revelação por um longo momento. Lá fora, a cidade continuava seu movimento indiferente. Eu não fiz muita coisa, ele disse finalmente, minimizando seu ato. Eu sei que você pensa que foram apenas 25 minutos na chuva. Mas não foi só isso.
Ele olhou ao redor. Você construiu tudo isso sozinha. Esse império inteiro foi você. Eu apenas consertei uma linha de combustível velha. Você consertou quando não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Ela inclinou-se para a frente. Existe uma diferença colossal nisso. Ele olhou para a pasta em seu colo. Virou-a nas mãos, como se estivesse tentando recalibrar tudo sobre os últimos 20 minutos absurdos. Sua inscrição, Sofia prosseguiu retomando o controle. Eu a analisei cuidadosamente. A posição de manutenção em Wenceslau não é o que eu quero oferecer a você. Ele levantou a cabeça. A expressão em seu rosto era cautelosa, a desconfiança natural de alguém que já sofreu o suficiente para saber que surpresas raramente são positivas. Quero ser muito clara com você. Não estou oferecendo algo porque sinto que lhe devo um grande favor do passado. Estou oferecendo algo porque o seu histórico me diz que você é exatamente o tipo de pessoa que está faltando na gestão de Wenceslau. Eu me inscrevi para consertar coisas. Eu sei o que você pediu. Estou dizendo o que estou disposta a dar. Gerente de instalações e operações. É um cargo de liderança sênior. Uma equipe pequena de cerca de 14 subordinados diretos. Um pacote de benefícios completo. Um salário que eu acho que fará você olhar para mim como se eu tivesse cometido um erro de digitação absurdo. Ele a olhou exatamente como se ela estivesse louca. Eu não tenho nenhuma experiência em gerenciamento de equipes, argumentou ele. Não no papel timbrado, ela rebateu. Mas você tem 6 anos de competência demonstrada em uma instalação que, com base nas suas referências, você estava gerenciando funcionalmente durante os últimos 2 anos sem ter o título oficial. Ela havia feito o dever de casa. A mulher na fábrica que escreveu a recomendação havia elogiado a postura dele fervorosamente. Você criou uma criança pequena sozinho, enquanto mantinha um trabalho em tempo integral, debaixo de muita pressão. Você tem trabalhado com logística tempo suficiente para entender como as instalações funcionam na realidade, versus como elas deveriam funcionar nas planilhas teóricas. O que eu preciso lá agora não é de alguém com um mestrado em administração. Preciso de alguém que consiga olhar para um sistema completamente quebrado e descobrir o que está realmente errado com as pessoas dentro dele. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo e ela permitiu que ele assimilasse a gravidade da oferta. E quanto aos horários, ele questionou. O horário operacional padrão é das 7 da manhã às 4 da tarde. Sua filha estará em casa às 3h15. Você estará em casa às 4h30, no máximo 4h45, dependendo do trânsito na estrada. Esta não é uma cultura de horas extras não remuneradas, Eduardo. Parte do que está errado com aquela instalação é o esgotamento dos funcionários. Por que você confia em mim para isso? Ele perguntou com genuína confusão. Você não me conhece de verdade. Eu conheci você por exatos 25 minutos em uma estrada molhada, ela respondeu. Sem nenhuma informação, eu confiei que uma pessoa que pararia naquelas condições climáticas terríveis para ajudar um desconhecido era o tipo de pessoa em quem valia a pena apostar alto. Ele não disse sim naquele mesmo dia. A oferta era agressivamente generosa. Pessoas normais teriam aceitado na mesma hora com gratidão cega, mas Eduardo Werneck não era uma pessoa comum. Preciso pensar sobre tudo isso. Posso ter alguns dias. Tire até sexta-feira. Ao sair, ele apertou a mão dela e disse: Fico feliz que você não tenha desistido da faculdade. Quando a porta se fechou, Sofia ficou no meio de seu escritório imenso e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Diana apareceu 40 segundos depois, perplexa. Você ofereceu a ele uma posição de gerência, pagando o triplo do salário, e ele pediu para pensar. Sim, Diana. A assistente considerou a informação. Eu acho que eu já amo esse cara. Depois que a sala ficou vazia, Sofia olhou pela janela para a sua cidade,
o lugar que ela conquistou lutando, e lembrou-se do som da chuva no teto de um carro velho. Ela torceu intimamente para que ele dissesse sim, pois sabia que o destino raramente dava segundas chances daquela magnitude. A notícia se espalhou pela camada executiva do Grupo Monarca na tarde de segunda-feira, aproximadamente 4 horas depois que Eduardo Werneck cruzou as portas da unidade de Wenceslau, vestindo um terno azul marinho recém-comprado em um brechó local. Ele apertou as mãos de uma equipe de 14 pessoas que possuíam vários níveis de desinformação sobre o motivo de o novo gerente ter chegado por uma rota que ignorava totalmente o processo seletivo habitual da companhia. As teorias que circulavam pelos corredores eram muitas e criativas. O vice-presidente de operações, Gilberto Fagundes, não pretendia começar uma onda de fofocas, mas ao mencionar a contratação atípica ao diretor financeiro Tiago Gomes durante o almoço, a semente da dúvida foi plantada com firmeza. Tiago, um homem de 61 anos, que havia sido preterido para uma cadeira no conselho 2 vezes, já não confiava nos instintos da jovem diretora executiva. Para ele, colocar um homem sem experiência gerencial em um cargo tão importante apenas por uma conexão pessoal não revelada era uma receita infalível para o desastre absoluto no próximo balanço trimestral do Conselho Administrativo. Enquanto a fofoca tomava conta da matriz corporativa, a realidade em Wenceslau era muito mais pragmática e fundamentada no trabalho duro. Eduardo chegou às 7h05 da manhã do seu primeiro dia, 5 minutos adiantado, e foi recebido pela coordenadora interina, uma mulher chamada Paula Ribeiro, que vinha segurando os pedaços administrativos do lugar há 3 longos meses. Paula possuía aquela expressão exausta e particular de quem está fazendo o trabalho de 2 pessoas pelo salário de apenas uma. "Precisarei que você me atualize sobre tudo", disse Eduardo, apertando a mão dela com firmeza. O lado bom e as partes ruins também. Paula o avaliou. "Quanto tempo você tem para me ouvir?" "Tenho o dia inteiro", ele respondeu. Eles passaram 4 horas inteiras caminhando pelo vasto armazém, não olhando apenas para planilhas e números irreais, mas observando o espaço físico real, os corredores empoeirados, as docas de carregamento e as pessoas que operavam o maquinário. Eduardo fez dezenas de perguntas. Não eram perguntas para impressionar a equipe, eram questões de quem realmente desejava compreender o abismo entre como as coisas deveriam funcionar e como funcionavam na prática caótica da instalação. Em um determinado momento da tarde, um dos técnicos mais antigos, um homem chamado Roberto, que estava em Wenceslau há 11 anos e já havia visto inúmeros gerentes falharem miseravelmente, questionou a experiência de Eduardo com uma sobrancelha erguida. Eduardo não mentiu e não tentou enfeitar seu passado. Explicou sobre seus anos na fábrica e seu tempo dedicando-se a cuidar da família doente. "Eu sei muito bem como isso tudo parece para vocês", disse Eduardo, encarando os olhos céticos de Roberto e de outros funcionários curiosos como Lúcia, uma das auxiliares da Copa que observava a cena de longe. "Não vou fingir que passei por um processo normal, porque não passei. Mas também não vou ficar aqui prometendo o mundo ou dizendo que sei como resolver tudo no meu primeiro dia. Vou passar as próximas semanas apenas ouvindo vocês antes de mudar qualquer protocolo." Roberto cruzou os braços sujos de graxa, ponderando a honestidade inesperada. "Se você quer ouvir, então preste atenção. Na confusão da escala da equipe noturna", aconselhou o mecânico veterano com uma voz rouca e desconfiada. E assim Eduardo começou a desenhar seu mapa de guerra. Até o final de sua primeira semana exaustiva, Eduardo havia preenchido um bloco de anotações inteiro comprado, café e pão de queijo, para a equipe toda, usando seu próprio dinheiro, e identificado 3 problemas operacionais sérios que estavam afundando a produtividade da instalação. O maior deles
era a escala da equipe noturna, um desastre logístico criado pelo gerente anterior que estava destruindo os padrões de sono de 11 trabalhadores braçais. Ele levou o problema para casa e passou noites debruçado sobre a mesa da cozinha. Na terceira noite, Marina desceu as escadas de pijama e sentou-se à frente dele. Você perguntou para as pessoas o que elas realmente precisam, indagou a menina de 9 anos, olhando para os papéis rabiscados com uma sabedoria simples e cortante. Eduardo percebeu que estava tratando o problema como um quebra-cabeça matemático e ignorando o fator humano. No dia seguinte, ele reuniu a equipe noturna, ouviu as reclamações reais e redesenhou os turnos, baseando-se no que os próprios trabalhadores precisavam para descansar adequadamente e manter a operação fluindo sem acidentes perigosos. O impacto dessa pequena mudança baseada na empatia e na comunicação direta foi imediato. O rendimento da equipe subiu significativamente em questão de poucos dias. Roberto mandou uma mensagem de texto às 6 da manhã, dizendo que a nova escala havia funcionado bem, o que, vindo de um homem que raramente elogiava qualquer coisa, era um verdadeiro troféu gerencial. No entanto, o sucesso inicial não dissipou a exaustão profunda que Eduardo sentia. Carregar o peso da responsabilidade pelo meio de subsistência de 14 famílias era uma carga pesada. Ele chegava em casa no horário prometido, ajudava Marina com os deveres de escola, mas sua mente, frequentemente, continuava trabalhando nas docas de carregamento. As fofocas na matriz ainda fervilhavam nas sombras alimentadas por Gilberto e Tiago, que aguardavam silenciosamente por um tropeço do novato. Eles procuravam por falhas nos relatórios semanais, que Eduardo enviava rigorosamente, mas só encontravam melhorias graduais e uma equipe que finalmente estava parando de pedir demissão em massa a cada novo mês que nascia no calendário. Sofia, de seu escritório no topo do mundo corporativo, acompanhava os relatórios com um sentimento misto de orgulho silencioso e alívio justificado. Ela sabia que os conselheiros administrativos estavam de olho na movimentação não convencional. A conselheira Camila Esteves já havia formalizado suas reservas quanto à quebra de protocolo na contratação, exigindo uma prestação de contas no final do período de 90 dias de experiência. Sofia assumiu todo o risco político daquela aposta. Se Eduardo falhasse, a responsabilidade recairia inteiramente sobre os ombros dela. Mas, ao ler as anotações meticulosas dele sobre como resolveu o conflito da equipe noturna, simplesmente conversando com as pessoas, ela teve certeza de que não havia apostado no cavalo errado. Ela não compartilhou com Eduardo a pressão que sofria nos bastidores. Queria que ele tivesse o espaço mental necessário para fazer o que fazia de melhor, consertar o que estava quebrado sem pedir aplausos. Guiando-se pela mesma bússola moral que o fizera parar em uma estrada deserta e perigosa muitos anos atrás. Faltando apenas 11 dias para a reunião trimestral de avaliação do Conselho Administrativo, uma crise grave atingiu a instalação de Wenceslau de forma impiedosa. O sistema principal de software, que processava os manifestos de carga recebidos e os roteava para as seções corretas do armazém, sofreu uma pane catastrófica durante a madrugada. Não foi um pequeno erro momentâneo, mas uma falha completa gerada por uma atualização mal executada pelo fornecedor terceirizado, que corrompeu dados cruciais de agendamento. Quando Eduardo chegou ao local de trabalho, Paula estava lutando contra a tela vermelha de erro. A instalação estava operando com um protocolo manual de papel que não era utilizado há 4 anos, o que significava que o caos estava se instalando rapidamente, enquanto os caminhões continuavam chegando nas docas. Eduardo assumiu o controle com a calma fria de quem já lidou com emergências de vida ou morte em hospitais. Ele ligou para a linha de emergência do fornecedor de tecnologia, encurralando o representante até obter uma linha do tempo realista para a restauração completa dos servidores danificados. Percebendo que ficariam às cegas por pelo menos 48 horas seguidas, Eduardo não perdeu tempo procurando culpados no escritório corporativo.
Ele foi até o chão de fábrica, reuniu Roberto e outros técnicos sêniores, além do jovem Carlos, um funcionário novato que já havia demonstrado um olhar aguçado para detalhes. Eles mapearam os gargalos do sistema de papel em um quadro branco gigante. Eduardo redesenhou o fluxo de trabalho de emergência em 20 minutos frenéticos, emparelhando a equipe de recebimento para evitar erros catastróficos de roteamento manual. Até às 11 da manhã daquele mesmo dia de tensão, o armazém estava operando a 72% de seu volume normal. Não era perfeito, mas estava muito longe de ser o desastre operacional que poderia ter paralisado toda a cadeia de suprimentos da empresa. Ele só ligou para Sofia quando o plano de contenção já estava funcionando a pleno vapor, apresentando o problema e a solução na mesma frase rápida, sem demonstrar pânico ou transferir a carga do estresse para a diretoria. Na sede principal, Gilberto Fagundes leu o relatório detalhado do incidente e da recuperação fenomenal. Como vice-presidente de operações, ele sabia diferenciar sorte de competência pura. Ele foi até a sala de Sofia e admitiu abertamente que havia julgado Eduardo de forma errada. O mesmo relatório chegou às mãos exigentes de Tiago Gomes, que durante a reunião do conselho mudou sua postura de ataque para uma defesa pragmática dos resultados obtidos. Quando um dos membros do conselho questionou a origem da contratação heterodoxa, Sofia decidiu contar a história verdadeira e completa. Ela narrou o episódio da estrada à chuva, o conserto do carro velho e a dívida de gratidão moral que a levou a investigar o currículo do homem. A sala luxuosa ficou em silêncio mortal. O resultado daquela aposta pessoal estava nos números incontestáveis de melhoria, na retenção inédita de funcionários e na gestão brilhante da crise do software. A tempestade política interna passou e Eduardo estava consolidado mesmo sem saber das batalhas travadas por sua permanência no alto escalão. O vínculo entre Eduardo e sua filha também se aprofundava em meio à rotina exaustiva. Em uma tarde chuvosa que o lembrava de noites passadas, ele recebeu uma ligação surpreendente da escola. Helena, a professora de Marina, queria conversar sobre o comportamento da menina durante o recreio escolar. O coração de Eduardo acelerou, temendo problemas, mas a professora sorriu calorosamente através da linha telefônica. Ela relatou como Marina havia resolvido uma disputa acalorada entre duas turmas sobre o uso da quadra de esportes, mediando o conflito com uma paciência e uma justiça que raramente se viam em crianças daquela idade. Ela ouviu os dois lados e propôs uma divisão de tempo que deixou todos satisfeitos, explicou Helena, visivelmente encantada. Ao desligar o telefone, Eduardo sentiu os olhos marejarem. A menina estava absorvendo a maneira como ele tratava as pessoas no trabalho e na vida. A sabedoria silenciosa de escutar e mediar estava florescendo nela. Naquela noite, eles jantaram macarrão ligeiramente salgado, e ele a elogiou sentindo que, independentemente do que acontecesse na carreira corporativa, ele estava vencendo na tarefa mais sagrada de todas. As vitórias em Wenceslau continuaram a surgir. Graças à insistência de Eduardo, o antigo pedido de reclassificação salarial de Roberto foi finalmente aprovado, devolvendo-lhe a confiança na justiça dentro da empresa. Inspirados pela nova liderança, outros funcionários passaram a apresentar ideias e melhorias sem medo de serem ignorados. Paula assumiu responsabilidades cada vez maiores, com excelente desempenho, e o armazém deixou de funcionar apenas para sobreviver, tornando-se uma equipe unida, orgulhosa e valorizada por um líder que realmente sabia ouvir. O sucesso da transformação chamou a atenção dos grandes acionistas do Grupo Monarca. Diego Peixoto e o conselheiro Ricardo Cruz ficaram impressionados com a filosofia de gestão de Eduardo baseada no respeito às pessoas e na solução prática dos problemas. Convidado para palestrar em Americana, Eduardo falou sobre confiança, empatia e liderança construída nas pequenas atitudes diárias.
Sua mensagem teve grande repercussão, mostrando que anos de dificuldades pessoais haviam lhe proporcionado um conhecimento humano que nenhum curso poderia ensinar. Diante dos resultados alcançados, Sofia apresentou a Eduardo a oportunidade de assumir uma direção regional e replicar o modelo de Wenceslau em outras unidades problemáticas. Ele aceitou o desafio e deixou Paula como gerente permanente da unidade. Em Hortolândia, encontrou uma equipe marcada pela desconfiança, conflitos sindicais e problemas de segurança. Com transparência, diálogo direto e ações concretas, Eduardo restaurou a confiança dos trabalhadores, solucionou questões antigas e transformou gradualmente a cultura local, conquistando o respeito da equipe e do sindicato. Enquanto Hortolândia se estabilizava, a relação entre Eduardo e Sofia tornou-se mais próxima, baseada em respeito, confiança e experiências compartilhadas. No fim do ano, durante uma confraternização em Wenceslau, Eduardo viu a unidade prosperando sob a liderança de Paula, cercado por pessoas que ajudara a crescer. Ao lado de Sofia e observando sua filha Marina feliz e orgulhosa, compreendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos cargos ou riquezas, mas nos gestos de bondade praticados sem esperar recompensa. As pequenas ações feitas com empatia e coragem continuam produzindo frutos muito além do que podemos imaginar, transformando vidas e construindo um legado duradouro.